É isso aí, gente. Estamos de volta, né? Antes da gente passar para o nosso próximo convidado, que já está aqui, de visual novo, inclusive, vamos falar sobre isso também, eu quero chamar atenção para alguns assuntos que estão lá no facebook.com e que eu quero que você participe comigo, tá? No final do programa a gente volta repercutindo a sua participação e a sua opinião. Olha só essa imagem postada lá no nosso facebook.com. Gente, a situação do Parque do Imbuí já está longe, já passou do razoável em termos, né, de falta de ação do nosso poder público. A coisa lá está complicada demais. A gente está com uma região muito importante no que diz respeito ao acolhimento do nosso turista. Temos lá vários empreendimentos de pousadas, hotéis, né, e recantos que estão sendo simplesmente impedidos de receber os seus hóspedes por conta da falta de manutenção aí na região do Parque do Imbuí. Dá uma olhadinha nessa foto, gente, e vê se há possibilidade de a gente imaginar que isso aí é num bairro onde o IPTU é um dos mais caros da cidade. Tem como você imaginar isso? É claro que não, né, gente? É claro que não. A estrada do Grande Circuito, que é uma das principais lá, é uma vergonha, é simplesmente uma vergonha e, infelizmente, o nosso poder público esquece que existe aquela região e está prejudicando e muito aqueles empreendimentos que lá estão, né, instalados. É uma pena, é lastimável, a gente só pode realmente lamentar profundamente. Vai lá, deixa a tua opinião, que ela é muito importante. Bom, a gente já falou da torre. O outro é em Paineiras, né, gente? O problema ele volta, né, em ciclos, né, sazonais. A gente está falando disso de novo. Montanha de lixo em Paineiras, gente. Olha a situação que está lá nas regiões. Dá uma olhadinha no nosso Facebook e comenta lá também, porque a gente vai voltar a falar disso. E se você tiver algum bairro, né, que esteja também com esse mesmo problema, pode mandar lá pelo Facebook, que a gente vai alertar daqui a pouquinho, tá bom? Bom, o nosso assunto agora, gente, na nossa entrevista, meu amigo Caio está aqui de volta. Caio está de visual novo, ele vai explicar por que do visual novo, mas nós vamos falar hoje de um assunto, como eu disse na abertura do programa, essencial, né? A felicidade das nossas crianças. Caio, muito bom dia. Primeiro eu queria que você explicasse esse visual novo. Caio, as últimas vezes que ele participou aqui, veio com cabelão, rapaz, agora o cara aparece aí. O que houve aí? O cabelo agora está com as criancinhas do Inca. Legal, certamente cara. Muito felizes com ele. Muito legal. O Caio doou, né, aí as suas madeixas lá para o Instituto Nacional do Câncer. Muito legal. Parabéns, Caio. Agora, Caio, quando a gente pensa em felicidade de criança, a gente já logo remete àquela coisa mais lúdica, né? Aquela coisa da brincadeira, né? Mas, na verdade, é muito mais complexo que isso, né, cara? É muito mais do que simplesmente a brincadeira ou aparentar felicidade. A felicidade da criança é uma coisa muito complexa, né? Certamente, né? Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que a criança ela foi a grande descoberta do século XX, né? Falamos assim. Por quê? Durante muito tempo, pensamos que a criança era como um pequeno adulto e não existia o conceito da infância. Sim. Então, em 1948, para a gente ter uma ideia, a Assembleia da ONU, né, fez a Declaração dos Direitos Humanos e ali já tinha um artigo, o artigo 25, que falava sobre o direito das crianças e definia a infância. Mas foi só em 1989, ou seja ontem, né? 89 foi ontem, né? Ontem, 89. E 40 anos depois, né? Pois é, em que realmente existiu a Convenção sobre o Direito das Crianças, onde deveríamos prezar pelo bem-estar infantil, né, porque reconhecemos a importância que a infância tem na vida de qualquer ser humano. E foi a primeira vez que a criança ficou no tema central a nível mundial, como nossos olhos têm que estar voltados para a criança. Então, falar sobre felicidade infantil é muito mais do que pensar em sorrisos, também é pensar em sorrisos, né? Mas o que acontece? Hoje, nós vemos claramente muitos problemas que, por exemplo, a violência, as guerras, né, que acontecem, a desigualdade social, países passando fome, coisas em que não fazem muito sentido, né, a nível humano. Então, aonde está a fonte dessa falta de sensibilidade com o outro, né, dessa falta de compaixão, de altruísmo com o outro? A gente precisa olhar para a história da nossa vida, precisamos olhar para a infância, onde isso começou a ser cultivado e ensinado. Porque a felicidade, ela não é apenas uma sensação de bem-estar.
Sim. A felicidade também é o ajudar o outro, o ser grato ao outro, o ter a capacidade de empatizar com os problemas do outro e cooperar, né? Somos uma espécie, por definição, nos nossos genes está a cooperação, está o altruísmo, senão não sobreviveríamos. Né? Temos os filhotes mais vulneráveis de todo o reino animal. Que nossos filhotes, né, nossos bebês, eles precisam de muita ajuda, são extremamente dependentes. E se nossa espécie não tivesse cooperado ao longo de tantos anos, não teríamos sobrevivido. Então, a cooperação está nos nossos genes. O que acontece para a gente perder essa sensibilidade com o outro a ponto de chegar, né, nesses estados de guerra, de fome? Então, precisamos olhar para a criança e nutrir o seu bem-estar, reconhecendo as suas necessidades e reconhecendo que a criança ela funciona de uma maneira diferente do adulto e tem necessidades próprias e particulares. Ou seja, não são mini-adultos, né? Tem as suas necessidades. Não são mini-adultos. Agora, Caio, uma coisa que também a gente tem que fazer uma relação é com relação ao ambiente escolar também, né? Essa relação do ambiente escolar com a felicidade da criança, né? Que nem sempre é uma equação muito simples de ser solucionada, né? Pois é, hoje nós temos diferentes movimentos educativos tentando propostas alternativas, né? A gente sabe que o modelo de educação vigente é um modelo que veio, na verdade, é um modelo militar, que veio da Prússia, foi importado pelos Estados Unidos e o Brasil, como copia muita coisa, copiou dos Estados Unidos também. Inclusive os próprios nomes, grade curricular, o sinal tocando, você vê que realmente é um ensino muito militarizado. Né? O que precisamos olhar é onde está a parte humana aí. Sim. O que realmente queremos ensinar às nossas crianças. Porque o que a gente chama de comportamentos pró-sociais, o altruísmo, a gratidão, a compaixão, o perdão, eles também são ensinados. Né? Quando a gente fala de inteligência emocional, o equilíbrio emocional, o propósito de vida, que a minha vida tenha sentido, isso tudo são coisas a serem cultivadas. Então, quando a gente vai para o âmbito escolar, eu tenho que pensar assim, quando eu falo, por exemplo, para uma criança, primeiro o dever e depois a brincadeira. O que eu estou ensinando para ela naquele momento? Você está separando ali a questão do dever da diversão, né? Na hora. Pois você faz uma ruptura ali, né? Isso, na verdade, acontece por uma falta de conhecimento de como a criança funciona. Por quê? O brincar para uma criança é como a meditação para um adulto. Quer dizer, ela entra num estado mental de concentração tão potente, né? E as redes neurais que vão se formando, elas são tão positivas que a brincadeira para uma criança é uma necessidade, não é um luxo. E a criança, se você quer que ela desenvolva responsabilidade, autoestima, as coisas que você vai ensinar têm que fazer sentido para o mundo dela. Se você impõe algo que está fora da compreensão dela, que é uma compreensão lúdica, uma compreensão da imaginação, da contação de histórias, da brincadeira, ela não vai entender. Aí ela vai aprender, né, forçadamente, que o certo, entre aspas, na vida é fazer aquilo que não faz sentido. Não faz sentido. Mas é verdade, gente. E muitas vezes a gente tenta impor esse nosso sentido, que às vezes para a gente faz algum sentido, mas para a criança não faz o menor sentido, né? E você acaba empurrando aquilo goela abaixo da criança, né? Pois é. Nós, como adultos, temos que ter consciência que somos os responsáveis dos cuidados dessas crianças. É claro que quanto mais próximo familiar eu sou, mais responsabilidade eu tenho, né? Pai, mãe e por aí vai a escala. Mas que o cuidado de uma criança é função de toda a sociedade, claro. O bem-estar daquela criança. Então, com as minhas atitudes, o que eu estou ensinando para ela? Eu, como adulto, devo reconhecer que essa criança tem um mundo próprio e devo falar a linguagem dessa criança, claro. E devo ser o seu guia. Nós, como adultos, guiamos a criança. Né? Na verdade, quando a gente fala assim, colocar limites, não é quando a criança tem um impulso a fazer algo, colocar uma barreira ali. Porque essa barreira, ela vai chicotear e vai sair né, por algum lado. Ela vai arrumar um jeito de tirar aquela barreira. Com certeza. É você ser realmente o guia dessa criança. E para isso é muito importante respeitar a brincadeira, valorizar os potenciais que essa criança apresenta sem colocar as minhas expectativas sobre ela. Sim. Porque ela vai apresentar coisas que são próprias e particulares dela e a minha função é respeitá-la e incentivá-la com aquilo que ela está trazendo. E não com o que eu acho que vai ajudá-la. Porque muitas vezes não é o mesmo. Não é a mesma coisa, não é compatível, né? Exatamente. Agora, Caio, uma outra coisa também que
talvez seja também inevitável, né, de se tratar com relação a esse tema da felicidade das crianças, é com relação às nossas famosas babás eletrônicas, né? Hoje muitos pais estão dando um tablet, um celular na mão da criança, e novinha mesmo, bebezinho já lasca a criança lá no YouTube assistindo o vídeo, fica quietinho aí, tá feliz. Essa criança tá feliz com essa babá eletrônica? Esse adulto tá abrindo mão dessa responsabilidade, dessa interação toda que você falou? Olha, esse tema é de vital importância para o desenvolvimento humano, de uma maneira geral. A Sociedade Brasileira e a Sociedade Americana de Pediatria dizem que uma criança só está completamente liberada para os eletrônicos sem restrição a partir dos 12 anos de idade. Meu Deus. Né? Então, vamos entender um pouco... 12 anos as crianças já estão fazendo aplicativo hoje aqui no Brasil. Pois é. Vamos entender um pouco o porquê disso, né? Em primeiro lugar, existe uma questão biológica. A gente sabe que qualquer filme que a gente vê são várias imagens que passam por um frame de segundo. O cérebro da criança não consegue acompanhar essas imagens. Então, quando ela está na frente de uma televisão, você acha ela está concentrada? Ela não está concentrada. Ela está tentando entender. Ela está em estado zumbi, né? Porque deu uma pane no cérebro dela, e esse estado zumbi tentando entender aquilo que está acontecendo, que ela não consegue entender aquele excesso de imagens. Então, o cérebro dela faz assim. Tem uma dissociação, e essa dissociação, quanto maior ela é, mais dificuldade depois ela vai ter para se concentrar, e a maneira que ela vai ter de se expressar isso, uma das maneiras é sendo hiperativa. Não conseguindo parar, porque aquilo ali faz assim no cérebro dela. Isso por um lado a nível biológico. Por outro lado, a nível de conteúdo. A exposição de violência e de conteúdo sexual hoje, inclusive no que está voltado para o público infantil, é imensa. Vivemos uma verdadeira banalização da violência e das relações sexuais. E isso faz com que as crianças se dessensibilizem. A gente já está mais do que comprovado, né? A gente já mostrou por diferentes experimentos. Passa a ser normal, né? Que quando uma criança é exposta a qualquer caso de violência, mesmo no desenho, a violência pode ser verbal, física, diferentes tipos em diferentes níveis, mas da próxima vez que ela entrar em contato com aquela violência, ela vai achar que aquilo é normal. Então, quando eu vejo um amiguinho meu na escola sofrendo bullying ou apanhando, eu não vou ajudá-lo porque aquilo é normal. Quando eu vejo alguém passando fome no meio da rua, aquilo é normal. Eu perco a minha sensibilidade. Sem contar, né, na mídia, no marketing voltado para a infância. Que hoje a gente tem toda aí uma indústria da compra e do consumo, né? Isso que aí, é completamente voltado para a criança, e não preciso dizer que isso é muito ruim para o desenvolvimento dela também. Ou seja, vai virar um adulto que vai querer comprar tudo que aparece, né? Além disso, a criança ela é muito sensível, ela sabe o que é vivo e o que é morto. Então, qualquer eletrônico é uma substância morta. Que a racionalidade, a razão que o adulto já desenvolveu, consegue entender, mas a criança não. Ela sabe o que é vivo e o que é morto, e ela prefere o que é vivo. Alternativa a eletrônicos, passear na natureza. Isso. Na natureza, a criança vai explorar, ela vai poder realmente descobrir coisas, e tem uma quantidade de informações que ela consegue absorver, e ela sente que aquilo é vivo e traz o que para ela? Sensação de vida. Quantos adultos não vemos hoje que não se sentem vivos, que se sentem apagados, que se sentem sem propósitos? Esse contato com a natureza, ele faz tão bem para crianças e adultos que alguns pesquisadores estão implorando que as pessoas coloquem um vasinho de planta do lado do computador. Pelo menos que isso. Só o fato desse vasinho de planta já melhora o bem-estar Já dá uma deles. melhora, né? Agora, coloca uma criança no meio da natureza para brincar, e você não vai ter nenhuma dúvida que ali você vai sentir o que é aquela alegria de estar vivo, e ela prefere 1000 vezes qualquer criança estar no meio da natureza do que estar em frente à televisão. Vai largar na hora o eletrônico, não tenha dúvida nenhuma. Caio, muito obrigado pela tua participação de novo. Sempre um grande prazer conversar com esse cara, agora de visual novo. Mas realmente espero que você tenha gostado, né? Eu adorei, como sempre. E fica a dica aí, né, gente? Vamos tentar deixar de lado um pouco aí, né, os tablets, computadores, smartphones, né, os recursos eletrônicos quase infinitos que nós temos hoje aí, para curtir um pouco mais a nossa natureza, né? O Caio deu a dica boa. Teresópolis está cercada por parques naturais, né? Temos um em cada instância, um federal, um estadual e um municipal. Vamos explorá-los, né? Vamos conhecê-los
e vamos deixar a nossa criançada também aproveitar bastante para que sejamos adultos mais felizes, né, Caio? Com certeza. E estamos levando essa ciência da felicidade infantil para as escolas de Teresópolis. Legal, Então, todas as muito escolas importante. que tenham interesse, a gente está fazendo um treinamento com os professores e com os pais, né, para aprenderem os fundamentos para nutrir a felicidade infantil. E, claro, todos já fomos crianças um dia. Todos. Nutrir a felicidade infantil é nutrir a nossa A felicidade, nossa felicidade também. Então, diretores, minhas amigas diretoras aí das escolas, vamos procurar o Caio lá na Casa Vida. O Ricardo está colocando aí a fanpage para você. Não, daqui a pouco a gente coloca a fanpage. Eu relembro para você o telefone, inclusive. E procurem, né? Os diretores, nossos diretores, procurem, porque é realmente algo que vai fazer diferença aí na sua escola. Obrigado, Caio, pela participação. Obrigado, Anderson. Um prazer. E a gente vai para o intervalo comercial, porque daqui a pouco, gente, nós vamos falar de turismo. Meu amigo Michel está chegando aí. Vamos bater um papo sobre uma região aí do país que está fazendo o maior sucesso, né? Vamos receber um monte de turista nesse fim de semana, mas tem muito teresopolitano também indo para essa região. Você vai saber um pouco mais daqui a pouquinho, inclusive com precinhos super legais. Já já estamos de volta.